Sejam bem-vindos ao Praga do Reddit, onde mostrarei relatos de traições, relacionamentos, conquistas e qualquer outra história. Então vamos pro primeiro relato. Relato 1. Aí por se sentir inseguro neste relacionamento? Aqui está um detalhamento de tudo o que aconteceu ao longo de 1 ano e meio que me levou a explosões emocionais incontroláveis que eu não conseguia me reconhecer. Por favor, ajude. O que eu senti foi justificado. Quando ele estava me dizendo que poderíamos ir a um clube e ele estaria conversando com outras mulheres e se eu ouvisse e me sentisse desconfortável em vir e dizer a ele, senti que ele estava me preparando para o que estava prestes a fazer, especialmente depois de ver em seu histórico de pesquisa quando estávamos juntos sobre como abordar uma garota em um bar. Falando muito sobre sua ex durante nossos primeiros meses no relacionamento e como ela tinha citação, o mais lindo corpo enquanto me dizia que magro, como ele me disse que eu sou, era pouco atraente. Me dizendo que eu deveria ir à academia porque a atração física por ele é importante e ele quer se sentir atraído por mim porque seu melhor amigo teve dificuldade em se sentir atraído por sua esposa depois que ela deu à luz porque ela ganhou peso. Agarrando meu estômago, você pode ver que adora comida. Desenvolvi um distúrbio alimentar logo depois. Ele estava me dizendo que eu passo muito tempo olhando para o Instagram e essas pessoas perseguindo o corpo perfeito e que se expõem e é apenas sobre aparência e como é muito superficial e como ele não gosta que eu me vista de uma maneira que exponha meu corpo porque ele não gosta de ter todos esses homens me olhando enquanto ele estava fazendo a mesma coisa e admitiu. Ele disse como o Instagram é diferente da pornografia e disse que estava fazendo isso porque eu estava menstruada e não podíamos fazer sexo. Eu peguei conversando com sua ex sem que eu soubesse por 6 meses, mesmo que ela fosse casada com alguém e tivesse um bebê e verificasse como ela estava. Peguei-o conversando com outra ex e ela estava em um acampamento naturista e ele disse para me enviar fotos, para o que ela disse que eu já tirei minhas roupas e então ele inicialmente disse não importa. Em seguida, enviei outro texto dizendo que estou brincando, ainda me mande fotos. Uma semana antes do nosso aniversário. Ele disse que ela tem alguém e que ela sabe que ele tem alguém. Ele nunca disse como sabia, suspeitava que não era a primeira vez que eles falavam sem que eu soubesse. Ou ele mentiu porque eu perguntei como ela respeitava nosso relacionamento se ela realmente sabia. Eu confrontei aquela mulher e ele acabou ficando do lado dela e pedindo desculpas a ela, não a mim. Ele me disse que sua ex e ele brigaram porque ela pensou que ele estava checando outras mulheres quando elas estavam em algum lugar, mas que ele apenas olha para a sala. Em um encontro, ele apontou para uma garota de saia curta dizendo que todos a notam e se eu me sinto ameaçado. Eu disse que não sabia que tinha que me sentir assim. Quando ele foi para a academia, me ligou e disse, havia tantas pessoas gostosas que eu tive que olhar para baixo. Quando estávamos no spa, onde todos estão nus, e ele disse, oh meu Deus, há um monte de senhoras chegando, eu tenho que me comportar. Me dizendo que não esperava estar com um expatriado porque queria uma namorada holandesa. Seu ex era holandês. Quando eu disse que queria fazer uma mudança e ficar loira, ele disse, faça isso, você sabe que esse é o meu tipo. Além disso, uma infinidade de pequenas coisas todos os dias, como meu casaco, era muito grande e não combinava comigo. Meu cabelo tinha muito volume de um lado. Eu coloquei um par de jeans skinny e ele disse que eles não me lisonjeiam em nada, fazendo minha bunda pequena, mas então quando eu comecei a usar shorts de ginástica que foram feitos para realçar a bunda, ele não gostou e me fez tirá-los. No começo eu comuniquei dizendo que não gosto que ele me diga isso, pois sou namorada dele e essas não são coisas que você deve contar à sua namorada. Então comecei a chorar muitas vezes porque esses episódios vinham e eu disse a ele que ele não me faz sentir segura no relacionamento e que não é isso que eu quero em um parceiro. Então comecei a gritar e chorar por horas porque continuava me machucando e queria sair do apartamento dele. Então eu tinha tanta raiva em mim que não conseguia mais me controlar e comecei a ameaçá-lo que contaria aos nossos amigos quem ele realmente é porque queria machucá-lo. Isso aconteceu em um feriado onde eu o deixei, peguei um táxi e o ameacei que vou beijar e foder outra pessoa. Eu o odiava muito naquele momento. Mesmo que eu nunca tenha procedido a fazê-lo, nem o teria feito. Era apenas pura raiva e palavras que eu queria machucar para que ele pudesse sentir o que eu estava sentindo. Antes disso, tivemos uma noite no terraço quando nós dois ficamos bêbados. Acabou em uma briga onde novamente mencionei seu ex e ele me deu um tapa. Eu me perdi e não conseguia acreditar como é difícil controlar suas emoções nesses momentos, porque tudo estava engarrafado. Cada episódio veio em cima do outro e eu estava expressando como ele não me ajuda a curar porque eu não tenho tempo. Toda vez que eu acreditava que os gatilhos iriam parar, havia outro. Havia muito foco em como eu reagia, mas não em como fui tratado. Ele disse que estava se desculpando e que eu não poderia seguir em frente e não trazer à tona o passado nas discussões.
Mas eu nunca tive meu fechamento. Acabei examinando toda vez a sala onde estávamos e vendo se haveria uma garota que ele consideraria atraente e entrando em pânico com o pensamento se ele a notasse e se ele pensasse em como seria transar com ela. Quando ele costumava ir a algum lugar sozinho, eu ficava apavorado se não tivesse nada para fazer para tirar minha mente do que ele estava fazendo. Tornei-me controlador porque estava com medo. E eu não sabia como vê-lo sob uma luz diferente porque ele diz que não se vê na pessoa que eu acho que ele é. Ele disse que eu tirei sua identidade para ser ele mesmo e charmoso, mas nunca entendi por que ele queria tanto encantar outras mulheres e obter validação externa. Ele iniciou uma pausa dizendo que teme sua segurança e bem-estar por causa do episódio do feriado quando o ameaçou e disse que tem medo de outra discussão e do estresse que eu faço passar quando saio de seu apartamento chorando e que ele não pode arriscar isso. Tudo isso sem nunca mencionar novamente o fato de que ele me bateu e eu poderia ter sido o único com medo. Relato 2. O marido colocou restrições em mim. Meu marido, 32M, e eu, 30F, estamos casados há 3 anos. Seu irmão mais novo se casou há 9 meses e recentemente se mudou para nossa cidade. Todos nós 4 moramos juntos no mesmo apartamento agora. Estive na minha cidade natal por 3 meses e quando voltei há 2 semanas, senti que toda a equação entre nós mudou. Para contextualizar, não tivemos grandes brigas nesses meses e estamos fortes como casal. No entanto, existem novas regras em vigor que não existiam mais. Por exemplo, ele agora diz que vai me acompanhar sempre que eu quiser sair para encontrar meus amigos ou parentes. Eu costumava sair sozinho o tempo todo antes e ele não tinha problemas. Ele apenas se certificou de que meu táxi estava reservado e eu cheguei em casa em uma hora razoável, o que eu estava bem. Agora não tenho mais permissão para correr pela manhã, mesmo dentro das proximidades do meu apartamento. Ele sempre insiste que eu leve minha cunhada comigo. Eu gostei da companhia dela por um tempo e a tratei como uma irmã mais nova, já que eu não tinha nenhuma, mas não gosto mais. Eu a encontrei falando mal de mim para meu cunhado, o que me machucou. Eu não a confrontei e sou cordial com ela, mas não quero mais sair. Meu cunhado e sua esposa têm um grande problema logo depois de se casarem. Ele a pegou mandando mensagens para um cara à tarde da noite. Eles resolveram suas diferenças e agora estão bem um com o outro. Mas ele colocou restrições nela, como não encontrar amigos, não sair sozinha, etc. Ontem à noite, tive uma conversa sobre minhas preocupações com meu marido. Ele disse que as regras devem ser iguais para todos, caso contrário, isso levará a brigas entre seu irmão e sua esposa. Eu disse a ele que não gosto de ser tratado assim e isso me sufocou. A conversa se transformou em uma discussão e ele mencionou como eu saio com meus colegas homens e minhas interações com eles não são profissionais o suficiente. Ele disse que eu poderia pensar que isso me deixa legal, mas sou apenas um aspirante a querer me encaixar no círculo deles. Isso doeu. Ele disse que, como sou o mais velho, tenho que dar um bom exemplo que minha cunhada seguirá e se eu continuar sendo irresponsável e agindo como um adolescente para sair com meus amigos, a família vai desmoronar. Honestamente, estou perdido. Meu marido tem sido muito gentil e solidário comigo ao longo desses anos. Nós nos amamos, mas essas imposições estão me fazendo sentir sufocado. Eu sou uma pessoa de espírito livre e realmente valorizo minha liberdade. Existe algo que pode ser feito para que eu possa ter minha liberdade de volta sem ter uma grande briga? Eu não quero uma tensão no meu relacionamento. TLDR. Meu marido colocou novas restrições em mim e eu não sei como navegar sem causar uma rixa entre nós. PS Mudar de casa não é uma opção para nós, pois a cidade em que vivemos é muito cara. Relato 3. Eu estraguei tudo com minha mãe e garoto com quem estou falando. Tenho conversado com um garoto há alguns meses, sou 18F e ele tem 19M, e já nos encontramos antes, mas eu não queria contar à minha mãe sobre ele porque ela me faz sentir tão desconfortável e conta tudo para toda a minha família e coloca muito mais pressão sobre mim do que o necessário. De qualquer forma, ontem o menino veio me ver e ele mora bem longe, cerca de 3 horas no trem e estávamos sentados no meu carro conversando e olhamos para os trens para ele voltar para casa e todos estavam sendo cancelados, eram cerca de 22 horas e o próximo era às 6 horas do dia seguinte. De qualquer forma, ontem o menino veio me ver e ele mora bem longe, cerca de 3 horas no trem e estávamos sentados no meu carro conversando e olhamos para os trens para ele voltar para casa e todos estavam sendo cancelados,
Eram cerca de 22 horas e o próximo era às 6 horas do dia seguinte. Não sabíamos o que fazer e eu estava com medo de contar à minha mãe, então eu apenas disse que ficaria com ele até às 6 da manhã. Eu não me importava, mas obviamente ele não queria fazer isso e me disse para contar à minha mãe sobre ele e perguntar se ele poderia ficar. Eu não tive nenhum problema com ele ficar em casa, ele é muito legal e respeitoso e ele não faria nada para me deixar desconfortável, então eu não tive nenhum problema com ele ficando. Eu mandei uma mensagem para minha mãe e contei a ela e ela ficou tão brava que eu não contei a ela antes e liguei para todos os meus amigos e pais de meus amigos perguntando se eles sabem quem ele é. Todos sabem quem ele é e contou para minha mãe sobre ele e disse que ele está bem, mas minha mãe ainda não acreditou e disse que ele não vai ficar. Eu disse que estava tudo bem e eu entendo porque ela nunca o tinha conhecido antes. Eu disse que esperaria com ele o trem e simplesmente sairia e falaria com ela mais tarde. Ela ficou louca comigo e me fez voltar para casa e o menino acabou de reservar um hotel e eu o levei para o trem no dia seguinte. Minha mãe já contou a toda a minha família e está brava comigo por não contar a ela. Expliquei a ela como ela me faz sentir desconfortável quando eu conto essas coisas e ela só acha que estou sendo estúpido. Eu não acho que ele quer me ver de novo, nós realmente conversamos muito desde então, mas ele disse que só precisa de tempo para pensar sobre tudo o que aconteceu. Ele me disse tantas vezes antes que isso fosse acontecer e eu preciso mencioná-lo, mas não li. Eu gostaria de ter feito isso porque agora sinto que estraguei tudo com ele e minha mãe. Estou tão chateado com toda a situação que eu poderia até dirigir para casa depois de deixá-lo. Eu estava chorando tanto que não sei o que fazer nesta situação. Obrigado por assistir o vídeo. Deixe sua opinião nos comentários.